A mentira não começa quando alguém abre a boca. Ela começa antes. Começa no medo de perder um lugar, no medo de ser visto como realmente é, no medo de frustrar, no medo de sustentar uma verdade que talvez destrua uma imagem. E talvez seja por isso que a mentira doa tanto. Porque ela não revela apenas alguém que disse algo falso, ela revela que existe uma estrutura inteira tentando esconder alguma coisa. Quando pensamos em mentira, geralmente pensamos em caráter. A pessoa mentiu porque não presta, mentiu porque é fria, mentiu porque não tem consideração. E às vezes pode ser isso também, mas nem toda mentira nasce de uma crueldade. Muitas mentiras nascem da covardia, da imaturidade, da incapacidade de sustentar consequências, da necessidade de manter uma aparência. A pessoa mente porque quer continuar sendo amada, mente porque quer continuar sendo admirada, mente porque quer continuar ocupando um lugar que talvez ela perdesse se dissesse a verdade. E aqui entra o ponto delicado. A mentira tenta preservar algo, mas ao preservar uma imagem, ela destrói uma confiança, porque quem mente muitas vezes não está só escondendo um fato, está tentando controlar a realidade do outro, está decidindo o que o outro pode ou não saber, o que o outro pode ou não escolher, o que o outro pode ou não enxergar. E isso é muito grave, porque quando alguém mente para você, essa pessoa não está apenas falando uma falsidade, ela está interferindo na sua possibilidade de decidir com clareza. Você decide ficar sem saber tudo. Você decide confiar sem acessar a realidade. Você decide amar uma versão que talvez não exista. E é por isso que a mentira é tão devastadora. Não é só pelo conteúdo, é pela quebra do chão. Mas existe uma coisa ainda mais profunda. A mentira do outro só desorganiza tanto quando ela encontra em nós algum ponto de necessidade. Necessidade de acreditar, necessidade de que aquilo dê certo, necessidade de não perder, necessidade de não ver. E isso não é culpa, é humano. Às vezes, a gente não acredita porque é ingênuo. A gente acredita porque precisa, porque aquela história sustenta uma esperança, porque aquela pessoa ocupa um lugar, porque aquela promessa toca uma ferida antiga. E aí a mentira não entra pela razão, ela entra pelo desejo. Na clínica, muitas vezes, a pergunta não é apenas por que ele mentiu, mas também o que em mim precisou acreditar. Porque tem mentiras que só permanecem porque a pessoa enganada também começa a colaborar com a mentira, com a fantasia. Ela sente que algo não fecha, mas silencia. Percebe uma incoerência, mas justifica. Escuta uma promessa repetida, mas espera mais uma vez. E aí vem uma dor muito difícil de elaborar. Não é só ele mentiu para mim, é também eu abandonei algo em mim para continuar acreditando. E essa é a parte mais dolorosa, porque a mentira quebra a confiança no outro, mas perceber que você ignorou seus próprios sinais quebra a confiança em si. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como eu evito o mentiroso. Talvez seja a mais importante pergunta: como eu volto a me escutar antes de me abandonar? Porque não existe proteção absoluta contra a mentira do outro, mas existe construção interna, existe limite, existe critério. Existe a capacidade de não negociar aquilo que desorganiza você. A mentira começa no medo de alguém, mas ela só continua quando encontra um lugar onde possa ser sustentada. E o trabalho de análise é justamente esse: olhar para a mentira do outro, sim, mas também olhar para o ponto em que você deixou de se ouvir para não perder aquilo que queria tanto que fosse verdade. Esse vídeo, se te atravessou, talvez não seja só sobre a mentira que alguém te contou, talvez seja sobre a sua parte, que ainda está tentando entender por que precisou acreditar. Curte, salva, compartilha. Se fez algum sentido, te faz um favor, vem para a terapia.